A paz do Senhor, amados irmãos, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Como vocês estão a ver, estou bem, com a graça do Senhor. Hoje eu vim com uma palavra muito importante, amados. Uma palavra que pode ser útil para algumas pessoas. Uma palavra de encorajamento, de dar força nas pessoas. Eu estou aqui para encorajar com esta palavra de Deus. Amados, pode existir aí alguma pessoa que um dia já sentiu a vontade de querer falar da palavra de Deus, querer pregar a palavra de Deus, mas tem aquele medo, aquele receio de dizer que não. Quem sou eu para falar a palavra de Deus? E outras pessoas têm aquele receio de que está numa zona onde nasceu, pessoas o viram a nascer, o viram a crescer, até viram o seu passado. Aqui estamos a tratar do presente e do futuro, amados. O passado já passou. O importante é confessar os pecados e renunciar. Já te viram a levar aquela vida que não agrada a Deus, mas hoje você deixou daquela vida, você decidiu deixar, confessou os seus pecados e renunciou os pecados. Quer pregar a palavra de Deus, mas tem receio. Eu vim te dar a força, amado ou amada. Você pede ajuda de Deus. Se já sentiu essa vontade de falar da palavra de Deus, é um bom sinal. Estás num bom caminho. O que te falta é dobrar os seus joelhos e se entregar a Deus, dizer: Deus, eis-me aqui, meu Pai. Usa-me como o Senhor quer. Eu quero pregar a sua palavra para o mundo. Senhor, me dê a força e a capacidade. Encha-me da sua glória e a sua graça. Que o seu Espírito Santo me acompanhe. Pede a ajuda do Espírito Santo. Deus, Ele é bom, é fiel. Nosso Deus é misericordioso. Deus, Ele não só perdoa os nossos pecados, mas Ele apaga os nossos pecados, esquece os nossos pecados. Se nós confessarmos os pecados e renunciar os pecados. Então, amada, eu vim hoje te encorajar, amado ou amada irmã, dizer que se já te apareceu essa ideia, já teve essa ideia, ou Deus já te tocou para falar da palavra de Deus para o mundo, pregue a palavra de Deus para o mundo. Traga almas para Deus. Pede ajuda de Deus e começa agora a fazer esse trabalho. Ache essa graça a Deus. Pede graça a Deus para falar da palavra de Deus. Amados, nós temos uma missão. A missão é de pregar a palavra de Deus em todos os cantos do mundo. Temos que falar a palavra de Deus para o mundo. Pedimos a graça de Deus e faz a vontade de Deus pregando, agrada muito a Deus. Os anjos celebram, amados, se conseguires ganhar uma alma para Deus. Se você vai, prega o evangelho e ganha uma alma para Deus, os anjos celebram lá nos céus. É uma alegria para si e para Deus, trazer almas na casa do Senhor. Então, não tenha vergonha das pessoas que te viram a crescer, da aldeia onde você nasceu. Começa aí, começa na sua família mesmo. Na família onde te viram a crescer, a nascer até. Começa na família, prega o evangelho para a sua família. Dizer: Deus, Ele é bom. Deus nos ama. Para a sua família, não tenha medo, não tenha receio de o que as pessoas vão dizer. As pessoas vão te criticar, vão lançando pedras, mas não recua. Continua falando de Deus, até que as pessoas se convençam que, na verdade, Deus, Ele é bom. Começa na sua família, na sua zona e vai com o evangelho de Deus. Falemos de Deus, amados irmãos. Ganhemos almas para Deus. O mundo precisa saber, o mundo precisa ouvir o bom desse Deus. Precisa de saber quem Ele é, o que Ele faz. Nosso Deus, Ele faz grandes coisas. O nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz. A paz verdadeira está em Cristo, amados. Então, começa hoje.
Começa agora. Dobra os seus joelhos. Ora, pede a graça de Deus. Na verdade, o mundo não irá te aceitar tão fácil para você falar de Deus para o mundo. Porque mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo o negaram. Não acreditaram nele. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Mas nasceu como homem. Nasceu numa mulher. Ele teve mãe e viveu no mundo, viveu na terra. Viveu na terra, Senhor Jesus Cristo, sim. Pessoas o viram a nascer. E quando ele dizia que eu sou filho de Deus, pessoas não criam nisso. Quando ele disse que eu sou o pão que dá vida, pessoas não o acreditaram. E mesmo se você hoje dizer que o Espírito Santo me tocou para eu poder falar da palavra de Deus, pessoas vão dizer que não, este está maluco. Este é aquilo, mas é aquilo. Mas, amados, nós temos que assegurar na cruz e continuarmos, não recuarmos. Um dia serviremos de exemplo, dizer que este sim fazia isso, era um prostituto, bebia, mas renunciou, deixou tudo. E hoje ele fala de Deus, ele prega a palavra de Deus. Essa é uma vitória para Deus. Então, amado, onde você está agora, dobra os joelhos e começa a falar de Deus. Nós temos exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele o negaram, mas não recuou. Ele cumpriu com a sua missão na terra. Ele continuou falando da palavra de Deus, continuou fazendo milagres, continuou fazendo tudo. Até no último dia, cumpriu-se a palavra que ele ia morrer, iam lhe crucificar para salvar o mundo. E o mundo está salvo pela morte de lá na cruz. Nós somos salvos sim, mas nós ainda vivemos na escravidão, nós vivemos ainda amarrados com o diabo, porque nós não reconhecemos que nós fomos salvos na cruz pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a missão que nós temos, de falar desse Deus, de falar que nós fomos salvos, nós somos livres, nós fomos libertos lá na cruz. O mundo precisa de saber isso, amado. Então, onde você está, sinta-se tocado pelo Deus para falar da palavra de Deus para o mundo, amados. O nosso Senhor Jesus Cristo o negaram. Eles negaram sim. Se nós irmos nas nossas Bíblias, se entrarmos nas Bíblias, amado, no João 6, no São João 6, é o Novo Testamento. Se irmos no São João, no 6, nos falam dos judeus negando o nosso Senhor Jesus Cristo. Vem aqui, o tema é Jesus, o pão que dá a vida, amados. Jesus é o pão que dá a vida, Jesus Cristo. Então, no 41 e 42, a palavra vem clara. Os judeus murmuraram quando Jesus disse que eu sou o pão que dá a vida. E se hoje, amado, falar para o mundo que eu fui enviado pelo Espírito Santo para pregar a palavra, o mundo vai criticar, vai lançando pedra, mas não recua, porque nós temos exemplo de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Temos que ser exemplos de Cristo. Nós seguimos os passos de Cristo. Ele o negaram. Nós, pessoas, vão nos negar, mas não vamos recuar, não. Vamos falar de Deus para o mundo, amado irmão. Então, aqui no versículo 41, no São João 6, no versículo 41, a palavra nos diz que então os judeus começaram a se queixar em voz baixa contra Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu dos céus. Os judeus queixaram-se de voz baixa, porque Jesus falou que eu sou o pão que desceu dos céus. E se hoje você dizer que eu fui enviado pelo Espírito Santo para falar de Deus, pessoas vão se queixar, vão murmurar, vão te criticar, vão te negar, vão falar muita coisa, vão te zombar, mas não recua. Quando pessoas te zombam, você diz glórias a Deus e dobra a joelho e diz, Deus me dá capacidade, me dá força, porque eu quero pregar o seu evangelho para o mundo. O mundo precisa de saber quem é Deus, amados irmãos. Então, onde você está, sente
essa vontade, pede a graça de Deus para falar do nosso Deus para o mundo. No 42 diz, os judeus diziam, ele não é Jesus, filho de José? Nós não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como então ele diz que desceu dos céus? Ele não é Jesus, filho de José? Nós não conhecemos a sua mãe e o seu pai? Como ele os diz que desceu dos céus? Vão dizer que ele não é aquele filho de tal frango? Não é aquele que bebia, que fazia isso? Como os diz que o Espírito Santo o tocou. E neste momento você precisa buscar mais a Deus, pedir mais a graça de Deus, a glória de Deus, dizer, Deus, encha-me da sua glória, Pai. E ganhe almas para Deus. Nós temos essa missão, amados, de ganhar almas para Deus. Nós temos que trazer almas para Deus. É a missão que nós temos que cumprir. Nós somos seguidores de Cristo, amados. Nós cristãos somos seguidores de Cristo. Nós temos que carregar a cruz. A nossa missão é falar de Deus no mundo. Nós somos a luz, somos o sal do mundo. Então hoje eu vim aqui com esta palavra para te encorajar, amado. Onde você estiver, se Deus já te tocou, se por esta palavra sentiu-se tocado ou alguma vez já sentiu essa vontade e com esta palavra você lembra daquele dia que você sentiu essa vontade e ganha coragem hoje, dobra os seus joelhos e repara os seus. Entrega-se a Deus. Ele é o dono de nós. Diz Deus, eis-me aqui, meu rei. Usa-me, Senhor, eu quero pregar a sua palavra para o mundo. Encha-me da sua graça, o seu poder, que o seu Espírito Santo me acompanhe. Deus, ele derrama o seu Espírito Santo e te acompanha. Você fala de Deus para o mundo sem medo. Sem medo das críticas, sem medo daquelas pedras, sem medo de nada. Você fala de Deus, chega numa multidão e diz, Deus é bom, amados. O Espírito Santo me enviou para falar de ti. Você vai dizer, não há nenhum Espírito Santo. Você diz que glórias a Deus. Confessa os seus pecados e renuncia aos pecados. Seja uma nova pessoa, serve a Deus. Porque nós somos exemplos, nós somos seguidores de Cristo, amados irmãos. E no poder do seu sangue, nós conseguimos, nós temos a força, nós temos a coragem. Apesar de tudo, nós temos que pedir a graça de Deus para continuarmos firmes, servindo a Ele, porque Ele não muda. Deus, Ele é Deus, amados. Deus, Ele não muda. Ele é Deus. Mesmo que nós andássemos naqueles caminhos que não agradam, Ele não muda, Ele continua sendo Deus. E no dia que nós reconhecemos que não, os caminhos que eu estou a andar não são esses que agradam a Deus, eu volto, recuo, reconheço os meus pecados, peço perdão a Deus e ando nos caminhos. Ele continua sendo Deus e Ele é fiel. Ele é misericordioso. Ele tem infinitas misericórdias. Deus é misericordioso e é bom. Ele perdoa, esquece, apaga os nossos pecados. Ele nos lava, nos faz uma pessoa nova, se nós se entregarmos a Ele. Amado, nos entreguemos a Deus. A nossa vida está em Cristo. Nós temos uma vida aqui e teremos outra vida lá. Tem uma vida que nos espera lá no céu. Uma vida sem sofrimento, sem nada. Nós temos a promessa da vida eterna. Temos lugar lá no céu, mas não é fácil para irmos neste lugar. Nós precisamos lutar muito enquanto vivemos aqui. A nossa vida aqui na terra
é uma preparação para a vida eterna. E aquilo que nós fazemos aqui na terra é que nos garante que teremos a vida lá ou não. Nós temos que procurar melhorar cada vez mais, santificar-se cada vez mais, para termos essa vida eterna, uma vida que não tem fim, uma vida limpa, pura. Lá não há doença, não há falta de dinheiro, não há nada. Tudo que estamos a passar hoje vamos deixar aqui e nós vamos viver com Cristo. Este deve ser o seu desejo, amado. Onde você estiver, tem que ter este desejo de querer viver ao lado de Cristo. Que o seu santo nome seja glorificado. Amém? Esta palavra que eu trouxe hoje para amado irmão ou irmã. Então, com esta palavra, eu espero que a irmã sinta alguma coisa. E para aquela pessoa que já até sentiu, mas tinha medo, a partir de hoje você ganha força. É Deus que falou. Se você já teve essa ideia de que pregar o Evangelho, é Deus que falou. Prega o Evangelho. Seja discípulo de Deus, de Jesus. Seja discípulo do Senhor Jesus Cristo. Fale, porque Ele foi e nos deu essa missão. Nos deixou nós como discípulos, com missão de pregar